Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo jóia. Aqui quem vos fala é o professor Pietro e vamos aí a uma breve solução de dúvidas que tem incomodado o pessoal aí durante as duas últimas semanas com relação à busca em grafos, né? O pessoal tá com dúvida em relação a isso aí. Então vamos lá fazer um exemplozinho que eu acho que vai solucionar bastante aí a visão do pessoal que está com dificuldade. Então vamos lá. Gente, isso aqui não é segredo para ninguém, né? Vou fazer o exemplo da busca em profundidade. Então, o que a gente tem que fazer? O algoritmo é o seguinte, tá? A gente marca o vértice inicial como visitado e empilha ele, né? E aí, uma vez que a gente empilhou, o nó que está na cabeça ou no topo da pilha é o nó corrente. Então, se o nó corrente tiver algum vértice adjacente ainda não visitado, eu vou visitar esse vértice adjacente e vou empilhar ele. Quando eu empilhar ele, ele é quem vai passar a ser o novo corrente, tá? Muito bem. E aí o que vai acontecer? A gente vai cair aqui, ó. Se a pilha não tiver vazia, ou seja, se eu tiver algum nó no topo da pilha ou whatever, tá? A gente volta ao passo 3. Então agora o novo nó corrente que eu acabei de empilhar no passo anterior é que vai ser verificado se tem um nó adjacente a ele. Tá? Não visitado ainda. Se não tiver, a gente marca esse novo nó como visitado, empilha e aí a gente verifica. A pilha está vazia? Não. E repete o processo, né? Até o momento em que não existirem mais nós adjacentes não visitados e a gente começa a desempilhar os nós. Tá? E aí, no fim das contas, a gente encerra o algoritmo. Beleza, esse algoritmo aqui, então, é o que vocês têm que ter em mente, gente. Tá? O que interessa é vocês saberem aplicar a regra da pilha, no caso da busca em profundidade, certo? Quem está no topo da pilha é o nó corrente, e aí eu vou sempre olhar se ele tem vizinhos não visitados aí, tá? Para poder visitar esses vizinhos e aí empilhar eles. Quando eu empilho, eu ganho um novo nó corrente e aí eu repito todo o processo, no caso da busca em profundidade. No caso da busca em largura, eu vou fazer isso com uma fila, né? E aí quem está na frente da fila é quem vai ser o nó corrente, e aí a gente vai visitar os adjacentes de quem está na frente da fila, e assim por diante, tá? Então, para busca em profundidade aqui, vamos executar esse algoritmo. Então, olha só, comecei do nó zero, tá? Então, eu visito o nó zero, beleza? Marco ele como visitado, e eu empilho o nó zero. A partir desse momento, quem está no topo é o nó zero. Beleza? Nó zero está no topo. Ele tem algum adjacente não visitado? Da esquerda para a direita? Tem o 1. Então eu marco o 1 como visitado e empilho o 1. Certo? Muito bem. Agora o nó corrente é o 1. 1. Tem algum adjacente não visitado da esquerda para a direita? Tem. Tem o 4. Então eu visito o 4 e eu empilho o 4. Correto? Agora o 4 é o nó corrente. Está no topo da pilha aqui, ó. Certo? Nó 4, tem algum adjacente não visitado? Tem o 2. Então, eu visito o 2, empilho o 2. Não é isso? E aí, o 2 é quem está no topo da pilha agora. E aí, eu pergunto para vocês, o 2 tem algum adjacente não visitado? Tem o 3. Tá? Eu visito o 3 e empilho o 3. Agora, olhando para o 3, tá? Olhando para o 3... ele tem algum adjacente não visitado? Nó 3? Não. Então eu caio no desempilha. Então desempilho o 3 aqui. Agora eu estou olhando para o 2. 2, tem algum adjacente não visitado? Não. Então eu desempilho o 2. Tá? Aí agora quem está no topo da pilha é o 4. 4, tem algum adjacente que ainda não foi visitado? Não, está todo mundo visitado já. Então 4 sai do topo da pilha. Volto para o 1. 1 tem algum adjacente que não foi visitado? Não, já foram todos visitados. Caímos no 0. Quando eu chego no 0, eu pergunto, tem algum adjacente não visitado? Não, não tem. A pilha esvaziou, o algoritmo se encerrou. Muito bem. Então, a ordem de visitação é 0. Vamos apagar aqui. A ordem de visitação é 0. Vamos até fazer o caminhamento dele aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou percorrer as arestas que foram percorridas aqui. Então, do 0 a gente foi para o 1, do 1 a gente foi para o 4, certo? Do 4 a gente foi para o 2,
e do 2 a gente foi para o 3, tá? Então o que vocês precisam entender da busca em profundidade? É que ela vai buscar verificar, percorrer o grafo em toda uma extensão, em todo um galho primeiro, certo? Ela vai percorrendo o grafo de maneira profunda, beleza? Ela simplesmente ignora os níveis do grafo e vai olhando de maneira profunda. Ela vai olhando de maneira a visitar todo um percurso primeiro, antes de poder visitar um outro percurso, beleza? Então percebam, olha só, percebam vocês que o que nós temos de ordem de visitação é justamente essa ordem aqui, 0, 1, 4, 2. Beleza. Agora, olha o seguinte detalhe, gente. Esse grafo aqui, ó, o 0 se conecta com o 1, o 2 e o 3. Tá? O 1 se conecta com o 0 e o 4. O 2 se conecta com o 0, o 3 e o 4. E o 3 se conecta com o 0 e com o 2. Por que eu estou falando isso para vocês? Agora eu vou perguntar para vocês o seguinte, tá? Estou apagando aqui só para não perder ali a nossa ordem de visitação. A minha pergunta para vocês é o seguinte, olha bem para esse grafo aqui, ó. E agora olha para esse grafo. Vou voltar. Esse grafo aqui. 0 com 1, com 2 e com 3. 0 com 1, com 2 e com 3. O 1 com o 0 e com o 4. O 1 com o 0 e com o 4. O 2 com o 0, o 3 e o 4. 2 com o 0, 3 e 4. O 3 com o 0 e com o 2. 3 com o 0 e com o 2. E por fim, o 4 com o 1 e com o 2. 4 com o 1 e com o 2. Então, olha para esse grafo e olha para esse grafo. Aí eu pergunto para você, é o mesmo grafo ou não? O que você acha na sua cabeça? É o mesmo grafo ou não? Visualmente, a gente tem a tentação de dizer que são grafos diferentes, porque o desenho dele é diferente. Mas se a gente olhar no sentido de que o conjunto de vértices e o conjunto de arestas é exatamente o mesmo, tá? Matematicamente, esses grafos são o mesmo grafo, gente. Tá? Então, se eles são o mesmo grafo, teoricamente, essa ordem de visitação aqui teria ou não teria que ser a mesma para os dois grafos se a gente aplicasse o mesmo algoritmo? O que vocês acham, gente? Tá? A ordem de visitação tem que ser a mesma ou não? Gente, sabendo que a gente tem uma convenção de que a gente tem que visitar os adjacentes não visitados sempre da esquerda para a direita, vocês acham que vai dar a mesma ordem ou não? Então é óbvio que vai dar uma ordem diferente de visitação. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o algoritmo está errado? Quer dizer que o grafo está errado? Que o primeiro grafo é o certo e o segundo é o errado? Nada disso. As duas coisas estão certas. O grafo é o mesmo, então os dois grafos são considerados corretos. Tá? E o algoritmo de busca também é o mesmo. Então o algoritmo também está correto. O que acontece é que os algoritmos de busca em grafos, eles são não determinísticos. Não determinísticos. Deixa eu escrever aqui. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que o mesmo algoritmo, para uma mesma entrada, ele produz resultados diferentes. Por quê? Porque a ordem de inserção de vértices e arestas, ela vai fazer com que o nosso algoritmo computacional produza resultados diferentes. Justamente porque nós, seres humanos, a gente tem que inserir o fator convenção. E qual que é a convenção aqui? A convenção é sempre visitar os nós que estão mais à esquerda primeiro. E isso faz com que o nosso algoritmo de busca produza resultados diferentes dependendo da ordem das entradas, ok? O que é a ordem das entradas? É a ordem com as quais eu faço a inserção das arestas aqui. E também dos vértices, dependendo do algoritmo. Tá?
Então, olha só, vou fazer a execução da busca em profundidade aqui nesse novo grafo, que é o mesmo grafo, mas olha o que vai acontecer. Então, eu começo do zero, tá? Visito o zero, marco o zero como visitado e empilho ele. Muito bem. Aí, eu olho para o zero da esquerda para a direita e vejo que o 2 não foi visitado ainda. Então, eu visito o 2 e marco ele como visitado, tá? O 2, tem algum adjacente não visitado da esquerda para a direita? Tem. Olha só, quem que é aqui? É o 3 nesse caso. Então, olha só, da esquerda para a direita. Quem são os adjacentes não visitados do 2? É o 3 e o 4. Mas da esquerda para a direita, eu tenho que pegar o que não foi visitado antes pela esquerda. Então, à esquerda do 4 está o 3, né? Então, o 2 tem o 3 como adjacente não visitado. Então, eu empilho e marco como visitado. Olhando para o 3, olha só, estou olhando para o 3. O 3 tem algum vértice corrente, aliás, o vértice corrente, que é o 3, tem algum adjacente não visitado? Olha para o 3 aqui. Não, ele não tem nenhum adjacente não visitado. Então, ele é desempilhado. Cai no senão aqui, ó. Ele é desempilhado. Quando eu desempilho o 3, eu volto para o 2. Olhando para o 2 tem algum adjacente não visitado? Agora sim, tem o 4. Então, eu marco o 4 como visitado e empilho o 4. 4 é o novo nó corrente. 4 tem algum adjacente não visitado? Tem 1. Então, eu empilho 1, visito 1. Olhando para o 1, tem algum adjacente não visitado? Não. Então, ele é desempilhado. Tá? Aí eu caio no 4. 4 tem algum adjacente não visitado? Não também. Desempilho 4. Caio no 2. 2 tem algum adjacente não visitado? Não. Todos já foram visitados. Desempilho 2, caio no 0. Quando eu caio no 0, também não tenho mais adjacentes não visitados. O algoritmo esvaziou a pilha está vazia. O algoritmo foi encerrado. Então, o que aconteceu aqui, gente? Olha só a ordem de visitação. Ó, no primeiro, a gente tinha 0, 1, 4, 2, 3. No segundo, a gente tem 0, 2, 3, 4, 1. Tá? Então, vamos fazer aqui... Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês as arestas que estão sendo visitadas, né? Vai ser diferente? Vai. Então, olha só. Aqui eu fui do 0 para o 1 no grafo anterior, do 0 para o 1, do 1 para o 4, do 4 para o 2 e do 2 para o 3. Então, percebam que eu visitei todo um caminho, todo um galho aqui do nosso grafo. É a característica da busca em profundidade. Tá? Se a gente olhar aqui para o nosso grafo modificado, né, do segundo exemplo, o que a gente vai ter? A ordem de visitação vai ser a seguinte, olha só. A gente vai ter o 1, aliás, do 0 para o 2, perdão, do 0 para o 2, do 2 para o 3. Então, olha só, eu tentei verificar todo um caminho antes aqui, ó, busca em profundidade. Cheguei aqui e não tinha mais para onde ir, porque eu já tinha visitado o 0, já tinha visitado o 2. Então, eu desisto desse caminho aqui e volto para procurar um caminho anterior. Então, eu fui do 0, olha só, do 0 para o 2, né? Do 2 para o 3... Mas aqui, quando eu cheguei no 3, eu tive que desistir desse caminho. Então, eu volto para o 2. E aí, eu vou para o 4, olha só. Tá? Vou para o 4. Beleza? E aí, do 4 para o 1. Então, o que aconteceu aqui foi que a gente tentou visitar todo um caminho. E aí, a gente teve que visitar outro caminho, né? Então, é característica da busca em profundidade. Então, percebam que, gente, a ordem da inserção de arestas e vértices, ela influencia na ordem de visitação. Tá? Então, por isso que, se você for tentar fazer isso, executar isso aqui lá no algoritmo que a gente disponibilizou para vocês, no material extra, vocês vão ter que tomar cuidado com a inserção das arestas. E aí que vem a importância de conhecer o algoritmo em si e não a implementação computacional. Porque dependendo da implementação computacional que você tem, você vai ter uma ordem diferente. Tá? Não quer dizer que vai estar errado. Quer dizer que o algoritmo é não determinístico. Tá? É não determinístico. Beleza, pessoal? Então, olha só, a hora que você estiver inserindo as arestas lá no seu grafo, lá no computador, lá no programa em C, insira as arestas sabendo da ordem que você quer que percorra. Ah, professor, mas isso é muito besta, isso aí não faz sentido. Por que eu vou mandar o computador implementar isso se eu já sei a ordem? Tá?
É porque esses algoritmos aqui de busca em largura e profundidade, eles não são aplicados puramente simples assim, eles são combinados com outras heurísticas. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com um algoritmo de GPS, a gente não vai estar usando a busca em largura pura e simples. A gente vai estar utilizando o algoritmo de Dijkstra, por exemplo, que tem uma heurística própria. Ok, gente? Então é isso, pessoal. Tá? Espero que vocês tenham compreendido aí. Isso se aplica também à busca em largura. Beleza? Um grande abraço, fiquem bem, bons estudos e até mais.